E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade aqui às nossas aulas do nosso curso de Introdução à Escola Austríaca aqui, né? A aula passada foi sobre o método Strike, né, que é um tema fundamental aqui que eu já falei, né? Essa relação entre teoria e história vai reverberar aqui no Mises. Aliás, uma coisa interessante é que o Mises, quando ele fazia parte lá do seminário do Grunberg, né, o Mises já foi um historicista antes de conhecer de fato o Menger, né, antes de ter um contato mais aprofundado com o Menger. O Mises ele foi um historicista e acabou abandonando o historicismo ao conhecer a metodologia do Menger, né? Até porque, assim, dentro desse método historicista, o Mises ele percebeu que ele não conseguiu encontrar as respostas que procurava, né? Ele percebeu que o método historicista, né, apesar dele dizer que dele parecer, né, para quem é de fora, ser um método mais prático, né? Você está ali lidando com vários casos históricos, né? Você está ali empilhando dados históricos. No fundo, ele não era tão prático assim, né? Porque de fato você não chegava a formar teorias bem sólidas ali, né? E o Mises percebeu essa falha de metodologia no historicismo, né? Por isso que ele embarcou nessa onda aí do Menger, né? E hoje nós vamos falar aqui, né? Isso aí vai levar o Mises a futuramente adotar, a criar, né, uma disciplina aí que ele chamou de praxeologia, né? Na verdade, praxeologia, o nome praxeologia mesmo, assim, eu não sei nem quem foi, não vou saber dizer assim quem foi exatamente a primeira pessoa na face da Terra que lançou esse nome de fato, mas assim, o nome praxeologia já existia, né? Uma ciência até parecida com a do Mises aí, lá na Polônia. Nós já falamos isso naquele vídeo, né, em que nós comentamos o debate entre o Meurinho e o Gustavo Machado, né? Lá na Polônia existia uma academia de ciências praxeológicas, né? A praxeologia ali de Korzybinski, né? Então, assim, que era até um pouco parecido com a do Mises, embora que em alguns aspectos, por exemplo, essa questão do apriorismo, né? Existia assim uma funcionalidade mais prática ali, né, para você melhorar a produtividade nas fábricas ali, mas assim eram coisas assim muito similares ao que o Mises ele tinha tratado mais à frente, né? Por exemplo, essa questão do homem agir racionalmente, né, escolhendo meios, né, para alcançar determinados fins, né? Enfim, então você tinha muitas proposições parecidas com a do Mises aí. E na verdade, assim, muita coisa que surgiu aí na história da economia, né, da sociologia também, poderia ter sido chamada de praxeologia, né, mas o pessoal acabou dando outros nomes para coisas assim que eram similares aí, né? Eu estava inclusive conversando com o Henrido outro dia aí lá no Telegram, e eu tinha mencionado um tema, né, que era um tema que, assim, o Henrido até apontou que seria um tema mais avançado, né, que ele colocaria para alunos mais avançados, que é a questão do princípio da racionalidade, né? E eu falei para o Henrido o seguinte, né, existem algumas coisas, né, que, assim, embora que se considere que elas sejam mais avançadas, eu acho que elas são fundamentais de serem faladas aqui para vocês, né, porque é o seguinte, essa questão aqui do princípio da racionalidade é uma questão, né, eu vou assim, esmiuçar um pouquinho mais aqui para vocês nessa aula, porque é uma questão que eu vejo sendo muito pouco falada nas aulas introdutórias sobre escola austríaca, em qualquer lugar, aí, né, por várias pessoas que eu já ouvi na internet, né, dando aula de introdução à praxeologia, né, introdução ao livro Ação Humana. Poucas pessoas falam sobre isso, mas assim, o que acontece? Houve um grande movimento aí dentro da área da sociologia, sociologia / economia aí, né? Até porque o Mises, por exemplo, você pega o livro Socialismo do Mises, o título do livro é O Socialismo, uma análise econômica e sociológica, né? Então, assim, há meio que uma interação entre essas duas áreas aí, né? Mas, assim, dentro da área da sociologia / economia, o que acontece, pessoal? O pessoal começou a discutir algo chamado aí de princípio da racionalidade, né? A racionalidade tanto aplicada ao agente econômico como
num aspecto também mais social aí, né? Mas assim, o que grandes nomes da sociologia e da economia estavam propondo aí, por exemplo, você pega o Max Weber, você pega o Lionel Robbins, você pega também até o Karl Popper aí, era uma convergência com algo que o pessoal chamou aí de princípio da racionalidade, né? Mas é o que acontece. Inclusive, muitas pessoas até gostam de tentar, né, inferir, né, tentar usar de alguma forma o Karl Popper como uma bucha de canhão para tentar refutar o Mises nessa questão do apriorismo, né, que assim, é uma coisa que meio que inútil, porque assim, o que acontece? O Popper, ele era um grande adepto desse princípio da racionalidade, né? Que ele era um grande adepto de uma série de proposições ali, né? O método nomológico dedutivo, ele tem uma grande contribuição aí de Karl Popper na área da economia, né? E ele é basicamente uma série de proposições ali que são muito similares à praxeologia, né? É claro que assim, essas proposições, elas têm uma distinção que é bem sutil aqui, né? E que eu acho que eu vou tentar explorar aqui melhor com vocês, porque é o seguinte. No sentido que Karl Popper ele discute esse princípio da racionalidade, o que acontece, né? Primeiro que há algumas diferenças aqui entre o Popper e Mises nessa questão, né? O Popper ele adota um sentido, um significado de racionalidade diferente do Mises. O Mises, quando ele fala em racionalidade, não significa, né, racionalidade total, né? Não significa que o ser humano ele é inerrante, né? Que ele nunca vai errar, ou que ele tem onisciência, ou coisas desse tipo, né? Já no sentido do Popper aqui, ele considera, inclusive, que o princípio da racionalidade é falso, né? Falso, porém, né, ele adota mesmo assim, porque ele acredita que é útil, né? Ou seja, ele acredita que é uma ferramenta metodológica ali, né? E que, inclusive, assim, há um artigo, né? Eu acho que o artigo, eu não vou saber citar de cabeça o nome do autor aqui do artigo, mas há um artigo aí que ele está disponível no Cielo, né? Uma plataforma aí que disponibiliza vários artigos acadêmicos. É um artigo que discute essa questão do princípio da racionalidade, mas os autores do artigo, eles meio que eles criaram uma confusão ali, né? Eles meio que tentaram inferir e eles escrevem como se tivesse havido ali uma crítica do Popper para o Mises, né? Só que assim, se você consulta de fato, né, o livro que eles estão citando ali, o Popper não cita o Mises uma única vez, né, uma única linha ali, né? Então assim, essa é mais meio que uma inferência dos autores, e um problema dessa inferência é que eles interpretaram o sentido de racionalidade no Mises de forma diferente do que o Mises utiliza, né? Como falei a vocês aqui, né? Eu acho assim, uma coisa que é importante nessa aula aqui sobre psicologia é vocês entenderem o seguinte, né? Que você não vai sair aqui sabendo derivar todos os axiomas, assim, você sabendo pegar o axioma da sua mãe e sair por aí derivando teoremas econômicos, enfim. Eu acho que, assim, do meu ponto de vista, essa não é uma abordagem mais ideal para você pegar uma pessoa que é iniciante, né? Inclusive, várias dessas aulas sobre praxeologia que eu vejo na internet, tem muito disso. O pessoal já quer começar já no pega-pá-capá, de você estar lá com, sei lá, com derivação, com silogismo, não sei o que mais, né? E, enfim, eu acho que isso não deveria ser o foco para quem está conhecendo a praxeologia, né? O foco deveria ser, para quem está conhecendo a praxeologia, deveria você entender por que o Mises quis fazer isso, né? Eu acho que isso é importante, né? Porque antes mesmo de você conhecer praxeologia, na internet aí você vai ver diversas acusações, você vai ver, há diversos boatos que circulam sobre praxeologia, né? E diversos mal entendidos aí. Então eu acho que assim, meu papel aqui com vocês, eu acho que deveria ser muito mais de dar algumas chaves de interpretação para vocês, né? Ou seja, de eu dar alguns insights aqui que façam aquela pessoa que é iniciante, quando ela pegue o livro do Mises para ler, ela já consiga encaixar aqueles insights para entender já de uma forma avançada, né? Ou pelo menos um pouco mais avançada do que ele entenderia se ele pegasse o livro ali sem ter noção nenhuma, né? Por exemplo, essa questão, o significado e racionalidade do Mises, isso vai te poupar muito tempo e muita confusão que poderia haver se você lesse o significado de racionalidade de Mises já como
significando racionalidade limitada, né? E não racionalidade no mesmo sentido que os outros autores utilizam, né? Como racionalidade total, né? Inclusive, assim, o Popper, embora ele considerasse, né, a ideia de racionalidade total como falsa, né? Falsa, porém útil, ok? Só que, assim, ele era adepto da racionalidade limitada, né? Só que ele chamava isso de racionalidade limitada, né? Ou seja, que é também, assim, o Hayek também vai ser adepto disso aí, enfim. Mas, assim, o Mises, quando ele utiliza a palavra racionalidade, ele não vai acrescentar a palavra limitada lá na frente, né? Ele vai utilizar a palavra inteira, racionalidade. Então, assim, o limitado é como se fosse um pleonasmo, né? Já está, para o Mises, já está implícito ali que o ser humano ser racional não quer dizer que ele vai ser inerrante, não quer dizer que ele tem todas as informações completas, não quer dizer que ele vai, em qualquer cenário, ele vai tomar a melhor decisão possível do ponto de vista daquele maximizador, daquele homo economicus, né, dos neoclássicos aí, né. Então, assim, há uma outra diferença aqui na forma como Mises ele utiliza isso em relação ao Popper, é bem em relação a essa questão do Mises encarar isso, né, pelo menos ali no início, dele encarar a praxeologia não tanto como uma ferramenta metodológica ou como uma heurística, assim, né, como o Popper encara, mas como uma ciência, né, mesmo, como uma ciência, mas não, obviamente que não como uma ciência empírica aqui, né, não como uma hard science, mas assim, como uma matemática é considerada uma ciência, como a geometria é considerada uma ciência, aí, né, enfim, uma ciência dedutiva, né, como outras ciências que existiram aí, né. E aí eu vejo também algumas confusões do pessoal querer trazer, querer encarar a praxeologia como uma metafísica, mas assim, é óbvio que assim, a praxeologia ela tem um aspecto metafísico, né, e até mesmo ontológico aí, que embasa ali por trás também, mas assim, a princípio, quando você tem o contato com a praxeologia, né, você não é obrigado a ficar raciocinando sobre esse background metafísico, muito mais, em muitos sentidos, muitas vezes você fica raciocinando muito mais dentro de uma questão mais puramente lógica e formal ali, né? Não, ou seja, você às vezes não entra nos meandros. Porque a metafísica ela vai discutir assim os aspectos mais um pouco mais profundos ali, né? Do que é de fato ser racional, do que é de fato o que de fato é uma ação, né? Será que o sentido de ação que o Mises utiliza, ele é um sentido que corresponde à realidade? E assim, eu sei que muitas das vezes, inclusive eu, a princípio, até fiquei um pouco contrariado da forma como o Mises ele utiliza palavras que no cotidiano, muitas vezes, nós não utilizamos da mesma forma que o Mises utiliza no livro dele, né? Por exemplo, a palavra ação, muitas vezes nós atribuímos a ação a coisas que não realizam de fato ações, né? Às vezes utilizamos a palavra ação de forma muito mais metafórica, assim, mas assim, entenda o seguinte, né? Quando você para analisar um pouco mais profundamente aqui, você vê que é razoável a forma como o Mises ele utiliza a palavra ação, é razoável a forma como ele utiliza essa palavra, porque veja, no cotidiano nós não temos esse rigor, né? E tudo bem, né? Assim, o senso comum ele não precisa ter exatamente esse mesmo rigor científico, mas assim, para quem quer construir uma ciência, para quem quer construir uma filosofia, né, é necessário que você seja rigoroso com os termos, né? E eu acho que o Mises, embora não tenha utilizado o significado exatamente corrente de ação e de racionalidade, no meu entender, é importante nós falarmos aqui que o Mises ele foi mais coerente nessas definições dele, né? Para mim ele foi mais coerente. Por quê? Quando você pega a questão da racionalidade, Aristóteles mesmo já falava isso. O Aristóteles, o ser humano ele é um animal racional, mas o Aristóteles com isso não estava querendo dizer que o ser humano ele é inerrante também, né? Ou seja, quando o Aristóteles falava do ser humano ser um animal racional, né? Da racionalidade ser algo que faz parte ali da definição do ser humano, né? Como no caso
uma característica específica, né? O Aristóteles, quando ele faz as definições, né? Você pega o gênero próximo, né? E a diferença específica, né? Sendo a diferença específica do ser humano, a racionalidade não significa que a racionalidade do ser humano seja essa racionalidade dos neoclássicos, aí, do Homo economicus, né, do maximizador de utilidade, né, que só visa ali maximizar o fim para um sentido econômico ali, né. E assim, então assim, dentro do que se entende aí por filosofia clássica aí, né, o sentido que o Mises está usando de racionalidade, ele não é tão estranho assim, pessoal. Inclusive a racionalidade, como entendida em Aristóteles, ela não impedia o ser humano dele ter emoções, dele tomar atitudes, né, irracionais, muitas vezes, né. Também em Platão nós temos esse sentido aí, porque inclusive Platão chega a falar, né, ele faz a divisão lá de almas, né, tem a alma irascível também, a alma racional, enfim, você tem essas divisões aí, né. Então assim, você pega, por exemplo, a questão, o significado de ação, né. Muitas vezes nós atribuímos a ação por exemplo, a ação dos nossos pulmões, por exemplo. Enfim, eu sei assim que até que muitas pessoas, não sei se por uma questão de didática, né, eu não lembro se o Mises ele faz essa diferenciação exatamente numa ação humana, mas muitas pessoas, eu já vi muitas pessoas apresentando o tema dessa forma, né, da seguinte forma. Uma diferença quando o Mises fala de ação humana de quando ele fala de ação em outro sentido, por exemplo, a ação dos órgãos, né, a ação, enfim, os reflexos, né, por exemplo, a respiração, quando nós estamos dormindo também, né, muitas pessoas, eu já vi muitas pessoas apresentarem um tema atribuindo a esses comportamentos do nosso corpo, né, esses comportamentos involuntários do nosso corpo, como se eles fossem ações, né, e colocando uma diferença para o que o Mises quer dizer com ação, no sentido que ele está utilizando, né, no livro dele, como para a ação humana, né, no caso haveria uma diferença entre a simples ação e a ação humana, né, mas o que acontece é que em muitos momentos aí, né, até porque fica muito chato você estar repetindo toda hora ação humana, ação humana, ação humana, né? Em muitos momentos ele vai estar utilizando apenas a palavra ação, né? Então, assim, eu particularmente prefiro não atribuir o significado de ação a esses comportamentos involuntários do corpo aí, né? E atribuir a palavra ação apenas à ação humana mesmo, de fato, né? Mas, assim, isso aí é uma questão que ela é ajustável, na verdade, né? Porque o que importa aqui não é nem tanto assim se você aceita ou não o significado que o Mises atribui a essas palavras, né? Porque o que vai mudar aqui é o conteúdo que está por trás dessas palavras, e não exatamente, ou seja, será que aquilo que o Mises está apresentando é verdadeiro, né, com relação a esse conteúdo, né, com relação àquelas palavras, já com aquele significado que o Mises atribui, de fato, né? E aí nós vamos nos deparar com alguns desses problemas, né? Então eu vou abordar aqui nessa aula, eu vou tentar pegar aqui alguns pontos, né? Já peguei aqui inicialmente alguns pontos, né? Que eles são muito abordados por aí, né? Muitas pessoas se questionam sobre alguns desses pontos que eu falei aqui, mas vamos tentar pegar aqui alguns outros pontos que o pessoal geralmente chega a falar por aí. Por exemplo, alguns atribuem, né, a tentativa de prova de autoevidência do axioma da ação humana do Mises, haver ali uma certa circularidade, né? Além da questão da falsibilidade, muitas pessoas, né, chegam a reclamar no Mises essa questão também do apriorismo, né? Será que o apriorismo no Mises precisaria ser um apriorismo extremo? Será que não poderíamos adotar aqui um apriorismo moderado, né? Ou um paradigma um pouco mais aristotélico aí, né? E não uma linguagem tão kantiana, né? Quanto o Mises utilizou, né? Será que foi desnecessário o Mises ter apelado a uma linguagem kantiana por uma coisa que ele já poderia ter feito usando um arcabouço aristotélico que dispensava ele ter recorrido ao termo a priori, né?
Porque, de fato, né, se você... para qualquer coisa, qualquer um dos axiomas, né, das derivações que o Mises faz lá, né, meios, fins, tempo, etc., né, você percebe que dentro de um arcabouço aristotélico ali, aquilo ali não necessariamente precisaria ter sido a priori no sentido kantiano, né? Não necessariamente aquilo precisaria ter sido feito numa linguagem kantiana, porque, veja, quando eu falo assim, linguagem kantiana, assim, num sentido mais mental, assim, né? Ou seja, de você não ter apelo nenhuma experiência, enfim, antes de concluir cada uma das proposições ou das verdades que o Mises ele está concluindo ali, né? Porque você entende, por exemplo, você pega a questão da ação humana, né? Por mais que você rejeite o apriorismo, né? Se você for olhar assim para a realidade, empiricamente falando, né? Você sabe que o axioma da ação humana ele é verdade, né? Você sabe que as categorias derivadas elas são verdadeiras também, né? Isso são coisas assim intuitivas. Você olha para toda a sua experiência, para toda a sua vida, você enxerga aquelas coisas ali, né? Por exemplo, essa questão do ser humano ele está indo de um estado de menor satisfação para um estado de maior satisfação. Você sabe, se você não toma, obviamente, né, essa frase no sentido hedonista, né? Porque eu já vejo também uma outra confusão que as pessoas fazem, né? Tomar isso no sentido hedonista, né? Você ir para um estado de maior satisfação, no sentido de o ser humano ele só quer prazer, né? Ele só quer, enfim, não é nesse sentido que o Mises está atribuindo, mas assim, inclusive aquilo que pode trazer mais satisfação pode ser, inclusive, o contrário do sentido hedonista, né? Pode ser assim, para um monge que está meditando, a maior satisfação para ele poderia ser atingir o nirvana, que seria o contrário dele estar ali se deleitando em prazeres carnais, né? Então, assim, quando você pega essa frase, né, que o ser humano ele está sempre indo do estado de menor satisfação para maior satisfação. Se você olha toda a sua vida, você não consegue encontrar um único momento em que você não tivesse feito isso, né? Claro, assim, tomando isso num sentido não hedonista, assim, né? Não necessariamente hedonista, né? Inclusive até pode ser hedonista do seu ponto de vista, mas assim, mas não do ponto de vista universal, né? Assim, não necessariamente hedonista. Aquilo que traz maior satisfação para você, do seu ponto de vista, né? Você percebe que isso é verdade, né? E assim, inclusive esse artigo do Cielo, né, que ele tenta inferir aí uma crítica, né, do Popper para o Mises, uma crítica que nunca existiu, vale frisar, né? Ele menciona uma crítica que Popper faz ao apriorismo, né? Mas, assim, Popper faz essa crítica ao princípio da racionalidade tomado como, na sua forma apriorística. Ele faz essa crítica ao princípio da racionalidade que era utilizado comumente ali pelos neoclássicos aí, né? Que era esse sentido de racionalidade total, né? E, de fato, né, ele entende que isso aí não poderia ter tomado no sentido a priori, né? Porém, quando ele fala assim da definição tautológica de racionalidade, né, que era a definição do Mises, né, no caso, essa questão que eu estava comentando aqui com vocês, essa questão do você ir do estado de menor satisfação para maior satisfação, isso é meio tautológico, né? Você percebe que o Mises ele já definiu de uma forma que você não tem como... Você tenta questionar cada uma dessas proposições aí do Mises, você percebe que... Você meio que percebe que você não consegue exatamente discordar por uma questão de que, por definição, aquilo ali já é assim, né? Então, você não consegue muito bem discordar daquilo ali, né? Então, assim, o Popper ele critica a definição tautológica, mas qual é a crítica específica que o Popper faz à definição tautológica, né? Com relação ao alcance analítico, na verdade, né? Que, na verdade, assim... isso é algo que o próprio Mises reconhece, assim. Então, assim, isso não seria bem... se você fosse supor, assim, uma crítica do Popper para o Mises seria essa daí, né? E não a crítica ao apriorismo que o Popper, na verdade, fez a racionalidade do sentido do homo economicus dos neoclássicos, né? Seria mais essa crítica à definição tautológica de racionalidade, né?
e com relação ao alcance analítico, né, desse tipo de definição aí, de recorrer a essas definições aí, né. Mas é óbvio que assim, Mises não discordava que o alcance analítico, né, era um pouco mais limitado. Você não poderia concluir mais coisas além daquilo ali, né. Você não consegue concluir puramente usando só a praxeologia isolada, mais do que já está posto ali na praxeologia, né. Assim, você vai conseguir deduzir uma quantidade de coisas limitadas ali, né. Porém, veja só, o Mises ele concorda com isso, né. Além de o Mises concordar com isso, o Mises ele também não fez a praxeologia para ficar só ali naquela reflexão da praxeologia, enfim, sem entrar em contato com mais nada ali, né. Óbvio que não, porque existe aí a questão da teoria e da história, né. O Mises faz uma divisão de teoria e história, mas essa é uma divisão puramente para delimitar o escopo ali, né, puramente metodológica, né. Porque, na verdade, a praxeologia ela foi feita para ser aplicado ao estudo da história, né. E aí entra uma questão que é interessante, porque assim, voltando na questão do Popper aqui, né, o Popper ele entendia que a aplicação do princípio da racionalidade, embora que assim, a intenção do Popper fosse, né, aplicar algo ali que pudesse, né, você falsear aquilo ali, a grande questão é que, na maioria dos casos, o Popper recomendava não tomar como falso, ou melhor, não descartar o princípio da racionalidade, né? E sim você descartar as hipóteses auxiliares, né? Ou seja, se um determinado experimento ele parece colocar em xeque o princípio da racionalidade, a princípio o Popper ele diz o seguinte, né? Você vai tentar colocar em xeque não o princípio da racionalidade, que ele é fundante ali, né? Ele é o central ali, o principal, né? Você vai colocar em xeque outras hipóteses que estão ali, né, a parte dos corolários, né, e não exatamente porque assim, na visão do Popper, você assumir, né, uma visão que contrariasse ali o princípio da racionalidade, você seria assumir basicamente você aderir a modelos aí explicativos caóticos, né, o que não seria muito bom assim do ponto de vista científico, né, você simplesmente aderir a um modelo científico que contasse com a aleatoriedade ou caoticidade aí, né? Enfim, então você percebe que há sim uma possibilidade, né, quando há de fato a aplicação da praxeologia em situações práticas, né, de você interpretar a história aí, né? Inclusive um autor que faz muito isso é o Rothbard, né? Inclusive o Rothbard, ele teve muito sucesso na aplicação da praxeologia à história, do método causal realista praxeológico à história, porque tivemos aí, o Hoffman ele foi muito elogiado na sua interpretação da crise de 1929, da Grande Depressão. Ele foi muito elogiado pelo grande historiador britânico Paul Johnson, aí, né? Inclusive é um historiador católico ainda, para o pessoal que tem meio que um preconceito aí com Mises e Hoffman, essa questão de igreja aí, né? Eu vejo que o pessoal da bolha católica tem um preconceitozinho adquirido aí, né? Percebeu que Paul Johnson, um historiador católico, né, um grande historiador aí, britânico, lá no prefácio do seu A Grande Depressão, ele rasga elogios ali ao Rothbard, né, a sua análise inclusive eu até mencionei esse fato aí para um amigo meu, que ele é historiador de formação, né, e ele é muito fã do Paul Johnson, só que ele meio que torcia o narizinho ali para o Rothbard, né, e eu mencionei esse fato para ele, e ele falou o seguinte: não, mas aí é um assunto referente à economia, né? E aí eu fiz para ele o seguinte, cara, o Paul Johnson está elogiando aqui no prefácio, né? E eu até citei o prefácio para ele, não puramente na questão econômica, mas sim na questão do insight historiográfico, né? Que o Rothbard chegou a ter, né? E também na questão do detalhismo aqui, né? Em relação a fatos, né? Em relação a dados, né? E em relação a como ele organizou isso já de uma tal forma que você consegue identificar aí corretamente quais são as causas corretas ali, né? Porque uma das grandes críticas que o Rothbard, inclusive, tem, né, ao pessoal a outras correntes historiográficas aí dentro da área da economia, né, da história econômica, né? Quando se fala assim de história econômica, Rothbard ele teve muita contribuição nisso aí, até porque ele escreveu muitos livros aí de HPE, né? Ou seja, História do Pensamento Econômico,
Mas uma das grandes críticas que o Hofmann faz, por exemplo, ao pessoal da Cliometria de Chicago, né, ao fato de que eles tomam correlação como causalidade, né? Eles pegam ali séries históricas cheias de estatísticas ali, né? E eles utilizam de um processo ali estatístico para tentar inferir uma causalidade ali, né? Só que nisso é uma falácia lógica, né? Você tomar a correlação com uma causalidade, né? E em muitos sentidos isso levava alguns historiadores a interpretarem alguns processos históricos de uma forma equivocada, como por exemplo você achar que economicamente falando a escravidão ela foi benéfica, né? E aí você vai questionar, mas benéfica do ponto de vista do agente talvez não tenha sido, né? Ou seja, do ponto de vista de determinados agentes, como aqueles que estavam sendo escravizados, não foi benéfica economicamente para aqueles agentes, né? Então você vai criando causalidades, né? Que elas parecem que não existe de fato, né? Não existe um elo lógico direto, né? Que te permite inferir essa causalidade explicitamente, né? E aí Hofmann denuncia uma dessas falácias aí em alguns métodos historiográficos aí, né? Não só no historicismo, né? E o historicismo já é um outro problema também, né? Que também envolve um pouco dessa questão desse método estatístico também, né? Infelizmente, né? E o problema aqui não é puramente você utilizar a estatística, óbvio, né? Mas assim, é você achar que você ficar empilhando casos parecidos, né? Que isso vai ser o suficiente para você formar uma teoria, né? Para você formar uma teoria sólida ali que não entre em contradição com outros pressupostos aí, né? Não é só você empilhar casos parecidos, né? Não é meramente você achar padrões que se repetem na maioria dos casos, e sim você tentar achar padrões que possam ser universalizados de fato, né? E aí você nós voltamos lá para a nossa aula passada, que foi o método Menge aí, né? O método Menge já é herdado de Brentano, né? E outras influências ali mais escolásticas aí, né? Que assim, do meu ponto de vista aqui, né? Eu já citei um autor aqui chamado Beryl Smith, que ele faz uma análise aí de Mises Menge e a relação com Aristóteles aí. Ele inclusive disse que o Mises ele teve um pouco sucesso na autointerpretação da sua própria teoria, né? Porque de acordo com o insight aqui do Beryl Smith, ele disse que o Mises teria se compreendido muito melhor como aristotélico e não tanto como um neocantiano, assim, o Mises de alguma forma ele se apresenta ali, embora que ele divirja de Kant em outros aspectos, né? Inclusive o Guido Husserl, que é um dos maiores biógrafos aí do Mises, ele chega a dizer que o Mises não foi de fato assim um kantiano, né? Ele foi mais assim um neocantiano já com algumas divergências, algumas diferenças muito bem estabelecidas ali, né? Inclusive ele faz uma comparação entre o Mises e o Hans Kelsen nesse sentido, né? E nós percebemos que o Hans Kelsen ele estava muito mais, pelo menos na comparação aqui do Guido Husserl, né? O Hans Kelsen ele aderiu muito mais fortemente ao projeto kantiano, né? E assim, há outras interpretações aí do Mises, né? Inclusive falando de Kant, né? Há outras interpretações aí do Mises no sentido também wittgensteiniano, né? Que é no caso a interpretação do Roderick Long. Inclusive assim, o Roderick Long ele identifica também aspectos aristotélicos aí no Mises, né? Como é a questão do realismo, né? Existe um artigo aí, né? O realismo na concepção do Mises versus a concepção do Milton Friedman. Inclusive interessante como o Milton Friedman ele também foi um outro adepto do princípio da racionalidade, mas nesse sentido mais instrumentalista, né? Que é um dos sentidos que o Popper utiliza também, né? Que é sentido mais aquilo que você sabe que é falso, né? Mas que você entende como que aquilo como modelo é interessante para você tentar ali propor certas coisas ali, né? Em termos de teoria, né? Que possam ser falseadas aí, né? Então, assim, o Milton Friedman ele adere a uma concepção de realismo ali que ele dentro de um projeto mais pragmatista, né, e em certo sentido também instrumentalista, né, ele acaba
lançando um modelo que ele sabe que não corresponde ao real, mas que ele entende que aquilo ali tem utilidade prática, né? E aí, Roderick Long acusa, né, que há ali um certo platonismo nisso aí, né? Um certo platonismo nesse tipo de pragmatismo aí, né? E na verdade, assim, não é algo tão ruim assim, né? Se todos os adeptos disso aí, eles tomassem consciência de que isso não corresponde de fato à real. O problema é que, enquanto Milton Friedman ele pudesse ter consciência disso, alguns seguidores dele talvez não tivessem, né? Inclusive, o Fábio Barbieri até, ele cita um caso aí, né? Teve um Nobel da Economia aí que utilizou um modelo ali explicativo, né? Para tentar refutar Hayek nessa questão do conhecimento de espécie, né? E, consequentemente, ele propôs a solução para aquela questão do cálculo econômico, né? Só que acontece, ele utilizou um modelo explicativo, né? Eu não vou lembrar agora, foi um Nobel de Economia chamado, lembrei agora o nome do cara, né? Leonid Hruvisky, né? Leonid Hruvisky. Hruvisky, difícil pronunciar o nome dele, né? Difícil pronunciar o nome. Mas assim, o Hruvisky, o que ele fez? Ele propôs ali uma solução para o problema do cálculo econômico, que seria basicamente, né, você iria transmitir ali os coeficientes de produção por telefone, né, para o planejador central, né. Mas ele utilizou ali para isso um modelo explicativo que, na verdade, ele era apenas instrumental, né, ele não correspondia de fato à realidade. Então, assim, enquanto que o Milton Friedman talvez tivesse consciência desse processo, talvez muitos dos seus seguidores, né, muitos dos que aplicam certos modelos explicativos não tivessem consciência de fato desse processo, né? E aí eles vão tentar aplicar modelos para refutar outras teorias ou hipóteses ou críticas como a do Hayek, né? O Hayek está considerando a questão do conhecimento de espécie não como um modelo explicativo, mas como algo que de fato corresponde à realidade, né? Essa questão do conhecimento de espécie de fato corresponde à realidade. Então, assim, nós entendemos aqui, assim, uma outra questão que eu queria abordar aqui com vocês, por último aqui, né, foi levantado aí, né, isso foi num vídeo mais recente aí do Henrido, teve um rapazinho aí que veio com essa questão, apontando uma circularidade, né, no Mises, na questão da autoevidência, né, do axioma da ação humana, né. Ou seja, a questão da contradição performática seria uma circularidade, na verdade, um argumento circular, né? Na verdade, se você apontar a circularidade per se, né, ela não é uma falácia, né? Até porque, dentro da lógica, a conclusão ela se segue das premissas. Então, assim, a conclusão ela tem algo que está em cada uma das premissas, né? Ela tem um elemento de uma premissa e um elemento de outra premissa, né? Então, assim, é óbvio que vai ser circular. Agora, sim, existe a circularidade virtuosa e a circularidade viciosa, né? Qual que é a diferença aí, né? No caso da circularidade viciosa, você vai puramente repetir ipsis literis o que está numa das premissas, né? Você não vai, assim, pegar um elemento de uma premissa, um elemento de outra premissa, né? E juntar, né? Então, assim, nesse sentido, o axioma da ação humana, ele não é bem circular, né? Porque você está concluindo algo que é, assim, o significado do que você está concluindo é diferente daquele que você assumiu na premissa, né? Vale lembrar, assim, que o Mises, ele não formula desse jeito, mas, assim, o que o Mises e o Hoppe também, né, que é o que formaliza mais esse argumento da contração performática, que é algo que ele já absorveu de Habermas e Appel, né? Que é o seguinte, aquilo pode ser estruturado numa espécie de modus tollens aí, né? Que é basicamente aquela estrutura do se então, né? Se x, então y, né? Não x, não y, né? Então não x, né? Uma coisa assim, né? Essa estrutura
você formular algumas proposições aí, né, dentro da lógica, né, ou seja, não existe só aquele silogismo simples aí que você sabe, né, que é todo homem é mortal, né, Sócrates é homem, concluindo Sócrates ele é mortal, né, essa não é a única forma de concluir, né, e aí você vai formular, no caso você vai ter que formular essa frase de tal forma que a negação seja uma confirmação, né, no final, né? Mas assim, é algo que eu não queria fazer aqui porque eu teria que parar para estar formulando a frase da forma correta aqui, né? Então você poderia ser colocado na forma do modus tollens ou talvez na forma contrária, que seria o modus ponens aqui, né? Mas assim, essa é uma estrutura, como eu estava dizendo aqui, não é exatamente uma circularidade viciosa, porque isso é algo que já existe amplamente, né? É óbvio que assim, de formas diferentes, aí ali na Grécia Antiga, por exemplo, né, a filosofia grega antiga, né, o método retorsivo ali de Aristóteles, né, a questão do reductio ad absurdum, né, quando, por exemplo, você vê Sócrates ali, ele refutando o relativismo de alguns sofistas, né, a questão, se você fala que a verdade ela não é absoluta, você já está enunciando, né, uma verdade absoluta, né, de certa forma, né, isso já é uma antecipação do que Hoppe estaria chamando de contradição performativa. Óbvio que assim, existem algumas nuances a mais na contradição performática, né, mas assim, já era uma prévia do que seria isso aí, né? Então assim, isso nunca foi considerado exatamente como uma circularidade, de fato, assim, uma circularidade no sentido da falácia do argumento circular, né? É uma circularidade virtuosa aí, né? Uma circularidade no sentido de que a conclusão segue das premissas, mas assim, não houve um erro aí, né? Na derivação, né? Lógica. Então assim, esse argumento de que cai numa circularidade, né? Ele não é muito exato, né? Ele não é muito exato porque não se trata meramente de você concluir, assim, não se trata meramente de você concluir, na primeira premissa eu já estou considerando que todo homem age e na conclusão eu estou considerando a mesma coisa da primeira premissa. Não, não é isso, né? Na conclusão você está concluindo que é impossível você formular você sequer consegue formular que o homem não age sem você agir, né? E que qualquer pessoa não vai conseguir fazer isso, né? Porque isso já é uma impossibilidade dada pela própria linguagem ali, né? Pelo uso da própria linguagem, né? É mais ou menos assim. Wittgenstein ele não faz exatamente isso, né? Ele não chama isso de contradição performática, mas ele diz assim que é impossível o ser humano também pensar ele ter algum pensamento que seja ali ilógico, né? Inclusive, o Wittgenstein ele usa lógica no sentido tão específico também, que ele inclusive ele considera que quando o ser humano ele comete alguns erros, né? Assim como o Mises considera que isso não é prova de que o ser humano ele é irracional, o Wittgenstein também considera que isso não é prova de que o ser humano ele pensa de forma ilógica. Na verdade, ele considera que isso sequer foi uma inferência, né? Então, assim, o ser humano, dentro da limitação, né, que ele tem, assim, dentro das proposições que ele identificou naquele momento específico, né, ele não consegue formular a proposição de forma ilógica, né? Ou seja, dentro daquela limitação dele. Então, assim, existe aí um apelo a uma certa subjetividade, num sentido muito parecido que o Mises utiliza aqui, né? Lembrando que, assim, de acordo com o artigo do Roderick Long, existe muito mais convergências aí ainda entre o Wittgenstein e o Mises, por exemplo, né? Uma das outras convergências, né, que poderíamos citar aqui é a questão da crítica ao psicologismo, né? O Mises, quando ele fala de subjetividade, né, ele não está utilizando isso aí no sentido psicologista, ele já afasta essa noção aí. Isso já havia um afastamento disso aí no próprio Menger também, né? Porque o Menger ele adere a uma versão ali da utilidade marginal, né, que diferente da versão do Wallhais e do Jevons, não era psicologista, né? Não havia um viés psicologista na versão do Menger, né? No Menger há essa questão, o ordenamento de preferência, né? Você fazer
utilidade marginal ordinal, você vai ordenar as preferências de tal forma, você vai sair comparando uma coisa com a outra, né? Vai haver uma comparação racional ali, não meramente você comparar, você determinar o quanto de prazer cada atividade ela consegue te proporcionar, né? Que era uma concepção ali, que era mais derivada ali do John Stuart Mill, né? Inclusive o Jevons, não sei se foi Jevons ou foi o Walras que tentou ali propor um cálculo, né, de felicidade ali, né? Que isso aí nunca foi para frente, de fato, né? Assim, a versão que foi incorporada pelos neoclássicos, pelo resto da economia, aí foi a versão do Menger, né? Utilidade marginal ordinal, né? Mas enfim, só uma curiosidade aqui, né? Mas enfim, não há um viés, quando o Mises fala de subjetividade, não há um viés aí psicologista, né? Ele não está apelando para... inclusive, assim, uma coisa interessante é que quando o Mises faz a crítica, a famosa crítica dele ao polilogismo, né? Que eu acho que, inclusive, é um dos temas que muitos marxistas eles estão interpretando de maneira errada na internet. Um rapaz aí que foi discutir com o Miorim, um tal de Miguel, ele disse que o Mises faz uma crítica a Marx na questão do polilogismo, aos marxistas na questão do polilogismo, que o Mises está errado naquilo ali, né? Mas o próprio Miguel ele não percebe que ele formulou diversos pensamentos polilogistas, né? O Gustavo Machado formulou diversos pensamentos polilogistas lá no debate com o Miorim, né? E ele não percebe isso, porque o polilogismo, veja, não é só aquela descrição clássica de polilogismo que o pessoal diz assim, com relação a pessoas de classes diferentes pensarem sobre lógicas diferentes, né? Adotarem lógicas diferentes. Mas não só pessoas de classes diferentes, mas assim, pessoas de épocas diferentes, né? E aí quando o Gustavo Machado ele faz ali uma reconstituição histórica dos fatos, né? Para tentar inferir que na Grécia Antiga era de uma forma, né? E aí na Idade Média a lógica já era outra, né? E que a lógica ela pode mudar ao longo do tempo, você já caiu no polilogismo aí, né? Você já cai no polilogismo, né? Isso já é polilogismo também, né? Na definição aqui do Mises. O historicismo, ele é um polilogismo, né? O psicologismo, ele é uma consequência do polilogismo também, né? A lógica, ela funciona da mesma forma que o polilogismo. A ideia de que você, em épocas diferentes, né? Em espaços diferentes, né? Ou pessoas diferentes, elas podem, né? O psicologismo já é uma concepção mais individualizada ainda. Pessoas diferentes, elas vão ter lógicas diferentes, né? Já o polilogismo você vai avançar um pouquinho mais aqui, porque no caso assim, eu diria até que na verdade seria o polilogismo um tipo de psicologismo mais avançado, né? Assim, até você poderia tomar nesse sentido, né? Porque aí, dentro do polilogismo, você vai ter essa concepção de classe, de raça, né? E aí vamos avançar para um polilogismo mais avançado aí, que seria o historicismo, que seria com relação a épocas, né? Pessoas de épocas diferentes pensam sobre lógicas diferentes aí, né? Mas, enfim. E que mais eu poderia falar aqui com vocês, né, pessoal? Sobre praxeologia. Sim, talvez aqui sobre a dedução dos teoremas aqui econômicos, né? Mas assim, como falei aqui no início para vocês, né? Essa parte da dedução aí, ela nem é a parte mais importante, porque você vai perceber, o que eu recomendo que vocês façam aí, né? Quando vocês começarem a ler a ação humana, tentem discordar do Mises, mas assim, tentem discordar de forma honesta do Mises, né? E não assim de forma desonesta. Você tentar discordar de forma honesta do Mises, você vai perceber que por mais que você ache que existe alguma coisa ali, né? Eu acho que aqui há um non sequitur. O Mises ele cometeu aqui um salto lógico em alguns desses processos aqui, né? Mas se você tentar defender a posição oposta àquela ali, você vai perceber, no fim das contas, que você vai ser obrigado a defender uma tese que é mais absurda que a que você está tentando atacar, né? Então, assim, de certa forma, no fim das contas, você percebe que aquilo ali é auto-evidente mesmo. Você percebe que quando você tenta defender algo oposto àquilo ali, né, você meio que se embanana, você dá mais trabalho você defender o oposto do que você defender o que o Mises já está colocando ali, né? Inclusive, nessa questão da falsibilidade, por exemplo, né, uma outra questão que eu deixei de mencionar aqui, sobre a falsibilidade aqui, no caso do Mises,
O Hoppe, Hans Hermann Hoppe, ele considera que não há que se falar em falsibilidade para questões que seriam mais a priori ali, né? Em certo sentido, até o Popper concordaria com isso aí, né? Porque não há que se falar em falsibilidade para... Inclusive, o Popper ele não é exatamente contra a priorismo, né? Ele só é contra a priorismo para o princípio da racionalidade, tomado em sentido, né, de racionalidade total, e tomado em sentido de definições tautológicas de racionalidade. Ele não é exatamente contra, ele considera que isso seja verdadeiro, né? Só que ele critica apenas o alcance analítico, né? Limitado, no caso. Então, ele não desconsidera que isso, na definição tautológica de racionalidade do Mises, que isso de fato seja verdadeiro, né? Ou seja, que possa ser tomado a priori de fato, né? Mas o grande problema, a grande questão que ele coloca é só a questão do alcance analítico limitado, né? Mas, assim, com relação à falsibilidade, aquilo só não é falseável, né? Eu vou colocar aqui a questão de certa maneira que vocês vão entender o seguinte, né? Isso só não é falseável porque o Popper ele aderiu a certos paradigmas, né, que são os mesmos do Mises na questão, na cosmovisão dele, também não ser determinista absoluta, né, determinismo total, né, porque nenhuma daquelas proposições autoevidentes do Mises, né, o axioma da ação humana, por exemplo, né, o axioma da ação humana autoevidente, né, que se considera autoevidente a priori do Mises, né, ele não seria autoevidente, né, e ele seria, na verdade, até falso, poderia ser considerado falso, né, e o próprio Mises admite isso se você considerar o determinismo no sentido absoluto, determinismo radical aí, né. Porque aquilo que você identifica como propósito, na verdade, não é um propósito, né, na verdade, aquilo foi determinado mecanicamente, aquilo que você identifica como fim do ser humano, na verdade, não é o fim, aquilo foi também determinado mecanicamente, né. Se você aderir a essa concepção mecânica, que na verdade é uma concepção que, cientificamente falando, ela é considerada vulgar hoje em dia, né? Ninguém adota aí. Assim, na internet, e aí eu vejo que é um problema na questão da má qualidade da divulgação científica, né? Por exemplo, tem um rapaz aí chamado Pedro Loss, né? Inclusive o Miorim, ele fez um vídeo lá refutando esse Pedro Loss, né? Ele gravou um vídeo aí defendendo determinismo radical, né? Que é uma concepção que dentro da ciência aí não é muito, ela é minoritária, né? E ela não é muito bem aceita, né? Inclusive é refutada por Nobel de Física aí, chamado o Penrose, por exemplo, né? O determinismo radical ele já foi mais aceito, né? Numa concepção ali mais newtoniana, né? Você tinha uma ideia mais assim do homem como se ele fosse uma máquina. Você teve insights disso aí também ali no Descartes, né? Mas assim, quando você chega na modernidade aí, né? Entra a física quântica, né? Entra um fator maior de determinismo, né? O determinismo ele é forçado a ficar mais moderado, né? E há uma abertura ali também para um determinismo compatibilista, né? Um determinismo livre-arbítrio. Então, assim, nesse sentido, você considera o determinismo total, você consegue dizer sim, né, que o axioma da ação humana, né, ele seria falseável se você descobrisse aí, né, que na verdade o determinismo radical ele é verdadeiro, né. Acontece que tanto para Popper como para todos os autores envolvidos nessa discussão, eles não consideram que seja verdadeiro. Então, assim, é meio que nesse sentido que o axioma da ação humana ele não é falseável, mas assim, se você estiver discutindo com uma pessoa, né, por exemplo, com os behavioristas, os behavioristas, eles não engolem muito bem a prova de autoevidência, né, da contração performática aí do Hans Hermann Hoppe, por exemplo, né, porque os behavioristas não consideram que o simples fato de você falar seja uma ação, né, que eles consideram que aquilo ali também foi determinado e que, na verdade, aquilo ali teoricamente não é distinguível de qualquer outro comportamento de qualquer outro ser vivo ou de qualquer, assim, de coisas que são inanimadas, por exemplo, uma pedra, né? Que não haveria ali qualitativamente uma diferença entre isso e o comportamento de uma pedra, né? Que é determinada pelo seu ambiente, totalmente determinada, né? Porque o que nós entendemos hoje em dia
né, fora dessa concepção behaviorista, né, que ela já foi, na verdade, abandonada, né, que nós temos hoje em dia, que há uma diferença qualitativa, sim, entre o comportamento do ser humano e uma pedra, né, por isso que também houve a questão aí do dualismo metodológico. Você sabe que houve uma dificuldade aí de você tentar estudar o ser humano exatamente pelo mesmo método da física, exatamente o mesmo método utilizado nas hard science aí, né, o método da física, né. Inclusive, não só o ser humano, eu diria, né, porque assim, se você pega, por exemplo, a biologia, ela não no mesmo nível de precisão que a física, por exemplo. A biologia, você vê que já há um salto aí qualitativamente falando, né, em termos de como os animais, mesmo que você considere assim, animais irracionais, mas os animais já há um salto dos animais irracionais para uma pedra, e há um salto ainda maior de uma pedra para um ser humano, em termos de complexidade, né? E não só complexidade, mas qualidade mesmo, assim, não é só a questão da quantidade de informações aí, né? Porque até mesmo você considera assim, dentro de uma escala maior, por exemplo, cosmológica aí, né? Dentro de uma escala cosmológica, você consegue prever a trajetória de um planeta com mais precisão do que o comportamento de um ser humano, né? É certo aí que, por exemplo, Newton, ele errou a previsão da órbita de Mercúrio, por exemplo, né? Mas essa é uma previsão, por exemplo, que ela já foi meio que consertada aí, né? Os astrônomos já consertaram isso aí, ou seja, o pessoal que veio depois e corrigiu alguns aspectos da física newtoniana, eles consertaram isso daí, né? Então, hoje em dia, você tem previsões mais acertadas das trajetórias das órbitas dos planetas do que o comportamento do ser humano, né? E esse é um conhecimento que ele é mais certo do que, por exemplo, o conhecimento da biologia, né? E, sucessivamente, aí, né, o conhecimento da biologia ele é um pouquinho mais certo aí do que o conhecimento de outras áreas aí, como sociologia ou até mesmo história aí, né? Que, assim, em termos de ordenamento aí, né, em termos de, se você for fazer assim, né, aquela divisão que o Mises faz, né, na ordem das disciplinas, né, porque uma disciplina ela não pode contrariar a outra, né, você deve respeitar aí uma ordem. Por exemplo, qualquer coisa que você conclua no âmbito da área da história não pode contrariar a física, não pode contrariar a lógica, não pode contrariar, enfim, a física não pode contrariar a lógica, né, que a lógica é mais fundamental que a física, a biologia não pode contrariar a física e assim sucessivamente, né? A economia não pode contrariar a física e nem a biologia humana também, né? Então, nesse sentido aí, né, que o Mises considera que a história ela está muito abaixo aí da economia também. Né? Ou seja, a história não pode contrariar a economia, né? Por isso que a economia, né, o estudo teórico da economia, ele vem antes do estudo da história, né? Por isso que história econômica é diferente de você estudar a economia também, né? Isso eu também já expliquei naquele nosso podcast em que comentamos sobre o debate entre o Miorinho e o Gustavo Machado aqui, né? Mas assim, tem muito mais coisa que eu poderia falar aqui para vocês, mas a questão é que essa aula vai ficar infinita, né? Porque praxeologia é um tema que rende muitos outros temas, né? Paralelos a ele, né? Então, assim, essa aula aqui, pessoal, para vocês entenderem mais ou menos que o Mises, o que ele estava propondo ali, já era algo que fazia parte de um amplo movimento ali dentro da sociologia e da economia, né? Em torno do princípio da racionalidade. E que muitas das diferenças eram mais semânticas, eram mais de escopo ou com relação ao propósito de cada um, né? Mas que algumas diferenças, inclusive, né? O Mises ele foi muito atacado por essa questão do apriorismo, mas na prática isso muitas vezes não faz nem muita diferença, porque, por exemplo, o Popper, mesmo não tendo adotado o apriorismo, na versão que ele adota o princípio da racionalidade, ele disse que deve ser a última coisa a ser descartada, né? Caso você encontre algum fato que pareça atentar contra o princípio da racionalidade. Então, assim, na prática mesmo, quando é que Popper ia se deparar com alguma situação em que ele ia descartar o princípio da racionalidade? Praticamente nunca, né? Assim, pelo menos eu não conheço uma situação em que isso for necessário se fazer isso aí, né? Então, assim, na prática, era como se estivesse sendo adotada periodicamente também, né?
vale lembrar que muitas pessoas que não falam, ou que rejeitam o rótulo de apriorismo, elas ficam assumindo ideias a priori, muitas vezes, sem nem perceber, né? Ficam preenchendo com coisas da sua cabeça, aí sem nem perceber, né? É o caso dos marxistas também aí, né? Porque, se formos bem sinceros aqui, né? O Marx, em muitas situações, ele também adota um princípio de racionalidade extremada, né? Não a versão... ele não acredita na versão moderada do Popper e nem na racionalidade do Mises limitada, né? Que, na verdade, o sentido de racionalidade do Mises, ela se encaixaria mais com a questão do propósito, né? Ou seja, da ação propositada, né? Então, Mises adotou um sentido de racionalidade que ele é diferente porque foca muito mais nessa questão do propósito, não na questão de ser inerrante, né? Então, assim, outras teorias aí muitas vezes ficam, assim, pela falta de embasamento teórico, né? Essas teorias ficam preenchendo alguns buracos com coisas da própria cabeça. Os autores ficam preenchendo os buracos com coisas ali que, basicamente, eles tomam, de certa forma, a priori, mas, assim, na verdade, é um a priori ruim, né? Porque é um a priori que ele não é, muitas vezes, você se fundamenta em princípios que eles não são autoevidentes, né? Ou seja, não tem o mesmo grau de justificação, né? Não tem o mesmo rigor de justificação das bases ali que você encontra no Mises, por exemplo, né? E você vê várias correntes aí, né? Não só no marxismo aí, né? Os historicistas aí da escola histórica alemã, você vê institucionalistas fazendo isso aí também, né? Simplesmente assumindo coisas a priori, quando falta, né, aquele embasamento mais profundo, epistemológico mais profundo, simplesmente eles ficam assumindo vários pressupostos ali a priori sem expressarem isso, né? Esse é um grande problema que, inclusive, isso é denunciado, né, pelo Edward Feser, né? Tivemos aí uma série, né, A Vingança de Aristóteles, né? Edward Feser, ele denuncia isso em diversas correntes aí de pensamento da modernidade, o fato de rejeitarem, de certa forma, pensamentos metafísicos, muitas vezes assumirem pensamentos que eles são metafísicos, né, por definição, mas muitas vezes não teria coragem de assumir isso aí, né? O marxismo cai nisso, né? Materialismo cientificista também cai nisso, né? Por exemplo, o Milton Friedman, que citamos aqui, né? Que assume o princípio da racionalidade, né? Pragmaticamente, né? Mas nisso ele também cai num platonismo, né? Ou seja, cai numa coisa que, né, não era exatamente o que ele queria defender, mas assim, ele acaba defendendo um modelo ideal, porque ele acredita que há uma utilidade naquilo ali, né? Então, você percebe que o Mises está fazendo aqui só foi considerado algo extremamente radical, né? Ou extremamente fora da curva, ou dogmático, muito mais porque ele utilizou certos termos que eles causam uma certa repulsa, né? Que muitas vezes é injustificada, né? E de certa forma o pessoal não observa a forma como eles mesmos conduzem a investigação, assumindo, em muitos casos, coisas a priori, né? Sem perceber, né? Então é isso aí, pessoal. Ficamos por aqui, né? Por hoje é isso. Na próxima aula vamos abordar alguns outros temas aí, né? Talvez eu aborde a teoria dos ciclos econômicos austríaca, né? Ou talvez eu possa abordar aqui com vocês a questão do cálculo econômico, né? Ou vai ser um ou vai ser outro, né? Mas assim, na próxima aula vai ser um desses dois temas aí, né? E vamos dar continuidade até nós conseguirmos acabar aqui o nosso curso de introdução à escola austríaca, ok? Eu peço desculpas pela demora, né? Lançar essa última aula aqui sobre praxeologia, mas nós vamos devagarzinho aí, nós acabamos esse curso aqui, né? Eu quero que seja um curso curto, mas completo, razoavelmente completo, assim, que cubra os principais tópicos relacionados à escola austríaca, né? Desde o seu surgimento, né? E depois nós podemos iniciar outras séries aí, né? Por exemplo, uma série sobre HPE, né? História do pensamento econômico, começando já desde o início lá, né? E é isso, né, pessoal? Vamos que vamos, né? E também podemos, né, de certa forma, né, eu também não queria parar de falar sobre praxeologia somente aqui nessa aula, né? Talvez eu faça aí alguns outros vídeos, né? Eu gravo alguns outros vídeos sobre praxeologia com vocês aí, né? Talvez eu faça isso,
né, alguns vídeos mais esporádicos sobre praxeologia. Talvez eu possa iniciar uma série sobre praxeologia, né, para falar de alguns temas mais específicos, né? Porque aqui eu passei muita coisa em cima, né? Eu passei muito em cima de muitos assuntos aqui que eu até queria ter aprofundado um pouco mais com vocês aqui, né? Mas é isso aí, pessoal.